o empreender no empresariado diz muito mais respeito àquele que continua e persevera, que a prova da sua fé produz perseverança, do que daquele que desiste. Então é um jogo de quem permanece, não é um jogo de quem começa e não é um jogo de quem termina, mas é um jogo de quem permanece. Cristo permaneceu até depois do fim. E aí? Empreender é para você? Tu sabe se empreender é para você? Tem muitas pessoas que chegam até mim falando: Yuri, eu queria tanto empreender, Yuri, mas eu não sei se é para mim, porque, enfim, eu não sei se eu nasci para isso. Então seja muito bem-vindo à nossa live de quinta, a live dos dias bugados, onde a gente fala sobre empreender com a cultura do reino. Isso mesmo, e hoje eu quero falar sobre isso, será que empreender é para você? Será que empreendedorismo tem a ver com o que você pensa sobre empreendedorismo? Porque nem sempre empreender é exatamente aquilo que você acha que é. E eu quero começar esse bate-papo aqui com vocês hoje, falando sobre o que é empreender. O que é empreender com a cultura do reino e o que esse tal desse empreendedorismo serve? E será que ele é bom para você? Então entenda que empreender significa acertar o alvo. Isso tem tudo a ver com o reino. Empreender é muito mais do que simplesmente ter um negócio. Empreender é uma mentalidade que gera um comportamento. Como assim, Yuri? Empreender é uma mentalidade, ou seja, é um padrão na mente que gera comportamento, que gera decisão intencional. Então, entenda, se você olhar para o reino, se você olhar para a palavra, você vai ver que em todo tempo Jesus está fazendo exatamente isso. Jesus está propondo uma nova mentalidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa live e nessa aula sobre empreendedorismo e a cultura do reino. Primeiro, eu quero te dizer que empreender sim é para você. Empreender é para qualquer pessoa, para todas as pessoas. A grande questão é que empreender durante muito tempo no Brasil foi entendido de forma errada, de forma equivocada. As pessoas acham que empreender é ser empresário. Mas deixa eu te falar, empresário é uma função. Quando eu falo de empreender, principalmente com a cultura do reino, eu sempre digo sobre um propósito. Você não precisa de um produto, você precisa de um propósito. Quando você entender isso, você vai ver que as coisas vão destravar, assim como tem destravado em centenas de pessoas, em milhares de pessoas que têm passado pelos meus cursos, pelas minhas mentorias, por todos os meus treinamentos, os meus clientes, por todo mundo que tem bebido dessa fonte de entender que a palavra é o melhor lugar para se aprender sobre empreendedorismo. Esses dias eu recebi exatamente essa pergunta. Yuri, qual é o livro que você indica sobre empreendedorismo? E eu poderia dizer vários, mas eu sempre digo o primeiro deles, chama-se A Bíblia. A palavra é o melhor livro sobre empreendedorismo que eu conheço, porque na palavra há o princípio de todas as coisas. Por exemplo, quero te dar um exemplo. O Golden Circle, ou Círculo de Ouro, do Simon Sinek, ele aborda que as pessoas elas são convencidas por meio do propósito. Inclusive o livro dele, né, Porque Líderes Fazem o que Fazem, falam sobre uma sistemática baseada na estrutura do cérebro, numa sistemática de convencimento por propósito. Ele dá o exemplo lá da Apple, por exemplo. A Apple, o propósito da Apple é desafiar o status quo. Como eles fazem isso? Por meio da tecnologia, da inovação e do design. E o que eles fazem? Smartphones, computadores, MP3 player e várias outras coisas. Entenda que as pessoas que compram um Apple, elas compram pelo propósito, desafiar o status quo. Yuri, mas você pode dizer aí que o Xiaomi é um celular muito melhor do que o da Apple.
em termos de hardware, realmente ele é muito melhor. E ele é bem mais barato do que o iPhone. E por que as pessoas continuam comprando o iPhone? Por que as pessoas continuam pagando pelo iPhone? Eu preciso que você entenda isso. E as pessoas pagam porque essas pessoas compraram uma coisa chamada propósito. As pessoas não compram o celular da Apple, elas não compram um iPhone, elas compram o propósito da Apple. Elas compram o desafio do status quo. E pasme você, a Apple sai de uma coisa chamada guerra de preços. Por que você, de repente, você é empresário, você é autônomo, você é alguém que vende alguma coisa, por que você entra na guerra de preços? Porque você ainda está vendendo o seu produto. E aqui eu vou te dar um segredo. Se você nunca mais quiser vender nada na vida, você precisa aprender que basta você propagar o propósito. Jesus nunca vendeu nada. Ele nunca veio oferecendo para as pessoas o reino. Ele só falava assim, ó, é chegado o reino dos céus. E o propósito dele permanece até hoje. Você já viu que incrível? E por que eu estou falando do Simon Sinek aqui? Por que eu estou falando do círculo de ouro? Porque se você for olhar, esse princípio está na palavra. Jesus, em todos os momentos em que ele chegava para alguém, ele falava assim, o que queres que eu te faça? E o que queres que eu te faça de Jesus era justamente a conexão com esse sistema do porquê. Na verdade, o que de Jesus dessa pergunta nunca estava carregada de o que e nem como, mas estava carregada de porquê. É mais ou menos o seguinte, Jesus chega ali no tanque de Betesda, onde tinha um paralítico. Esse paralítico estava ali há 38 anos, há mais de 30 anos no mesmo lugar. E Jesus vem e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Essa pergunta de Jesus talvez seja óbvia para muitas pessoas. Talvez seja óbvia do ponto de vista de, enfim, Jesus, ele estava ali para ser curado. E a resposta daquele paralítico era exatamente essa. Sabe o que é, Jesus? Eu não tenho quem me jogue no tanque. E aí assim, quando o anjo vem e agita as águas, move as águas, alguém mergulha antes de mim. Eu não tenho quem me jogue no tanque. Veja que a resposta desse paralítico é baseada naquilo que ele não tem. Mas veja a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? E a resposta é, sabe o que é? Eu não tenho quem me jogue no tanque. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele fala, eu não tenho. Olha como o padrão da mentalidade daquele paralítico estava paralisada. Estava tão paralisada, estava tão parada, estava tão com medo, tão escasso, que ele só conseguia olhar para aquilo que ele não tinha. E sabe o que um empreendedor faz? Um empreendedor, ele sempre olha para o que ele tem. O empreendedor tem uma mentalidade do reino olhando sempre para o que ele tem. Veja que Jesus e a palavra, não só Jesus, mas no Antigo Testamento existem várias passagens que tem uma pergunta que fala, o que é que você tem? O profeta Eliseu pergunta para a viúva, o que é que você tem? Jesus pergunta para os discípulos na multiplicação dos peixes, o que é que vocês têm? O que nós temos? E os discípulos falam, nós não temos nada, mas tem uma criança que tem. Então, como assim não temos nada? Se tem uma criança, se nós temos uma criança e essa criança tem, então traga a criança. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus dá graças, entrega para os discípulos e fala, agora vai lá, multiplica e distribui. Jesus só conectou a uma verdade do céu, já contida no céu sobre aquela circunstância. Yuri, por que você está dizendo tudo isso? É porque Jesus, em sua comunicação, ele sempre conectava as pessoas pelo propósito. Ainda hoje tu estarás comigo no reino. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus sempre carregava o propósito. Por que você acha que Jesus tocou na filha de Jairo? Por que você acha que Jesus escreveu no chão? Por que você acha que Jesus disse para você dar a segunda face, andar mais uma milha, mais 1 quilômetro? Por que você acha? Porque Jesus sempre comunicava o propósito. Quero te fazer esse desafio. Quero que você pegue cada uma dessas passagens que eu te disse agora. Eu quero que você faça essa pergunta para Deus e para o texto. Por que Jesus perguntou isso? Qual era o propósito de Jesus em tocar na filha de Jairo?
Qual que era o propósito de Jesus em escrever no chão quando os escribas estavam perguntando para ele, ó, escribas, escrever no chão, escribas, escrever. Jairo, Jesus era rabino, estou dando uma escola aqui para vocês, mas você vai estudar, crente. Por que você acha? Porque Jesus sempre carregava um propósito. Yuri, então qual é o livro que você indica sobre empreendedorismo? Eu poderia indicar o Por que Líderes Fazem o que Fazem, do Simon Sinek, mas eu prefiro te indicar a Bíblia. A Bíblia é muito melhor do que o Simon Sinek. Talvez fique mais fácil para você entender o Simon Sinek, porque ele escreve, de repente, numa linguagem mais moderna e atual, mas deixa eu te dizer, é porque você ainda não entendeu quem seu pai é. É o pleno conhecimento de quem ele é que vai te dar esse entendimento do que você está vivendo, da circunstância que você está vivendo. Então entenda isso. Empreender é para você. Yuri, por que empreender é para mim? Porque empreender é acertar o alvo. Empreender é cumprir um propósito. É como diz aquela palavra que está escrito. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o que está adiante, para o alvo. Presta atenção nisso aqui. A palavra diz que você deve prosseguir para o que está adiante. Presta atenção nessa palavra. Fala adiante. Por que adiante? Yuri, por que não é diante? Porque se fosse diante, você já estaria ali. Você não precisaria entrar em movimento para chegar aonde? No alvo. Prosseguir para o que está adiante para o alvo. Por que é prosseguir? Porque tudo que Deus fez tem movimento. E isso é empreender. Empreender é quando você pega algo e entra em movimento por algo, em um propósito. Não só em uma função e uma missão. Então imagina que você é um servidor público. Vou tirar agora da ambiência e da função empresária. Imagina que você é um servidor público. Você pode ser empreendedor lá dentro. Qual é o prosseguir para o que está adiante? Como assim adiante? Nem tão perto para se tornar passado e nem tão longe para ser futuro demais. É o que está adiante. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo alvo? Deixa eu te explicar isso de uma forma mais simples. Talvez você já tenha usado um aplicativo chamado Waze. Você está na sua casa, de repente você vai para um lugar que você não conhece. Você pediu para a pessoa uma coisa chamada localização. Eu fico imaginando como é que era na época dos meus pais, quando eles iam viajar para o Nordeste, e eles tinham que colocar aquele mapa que eles tinham que abrir e ficar olhando ali qual é a próxima cidade. E se errasse, meu Deus, eles erravam 200, 300, 400 quilômetros. Hoje em dia você tem o Waze, você coloca ali, ele já vai te dizendo qual é o caminho que você deve seguir. Só que quando você coloca o destino final, ele identifica onde você está e você coloca o destino final. Quando você coloca o destino final, o que ele faz? Ele faz um negócio chamado traçando rota. Fica pensando lá, ó, traçando rota. Sabe o que é isso? Ele está identificando qual é o que está adiante. Ele está falando assim, olha, o Yuri está aqui em Brasília, ele quer ir para João Pessoa. Opa, então o que está adiante? Não é João Pessoa, porque João Pessoa está no futuro. Mas também não é ir para o bairro tal, porque o bairro tal é onde ele está já. Então é o que está adiante, qual é o próximo passo. Então você, servidor público, você, pai de família, a minha pergunta, qual é o próximo passo? O que está adiante? Não é o que está adiante que você está vendo agora, mas é o que está adiante. Qual é o próximo alvo? O Waze fala assim, em 100 metros vire à direita, em 500 metros saia à esquerda, em 1 quilômetro permaneça em frente. No balão pegue a segunda saída, no balão, na rotatória, não sei qual que é a sua região. Hein? Então prosseguindo para o que está adiante, para o alvo. Isso é empreender. Empreender é quando você determina um alvo, fala onde ele está, e constrói um plano para chegar lá. Yuri, por que as pessoas confundem tanto empreender com empresário? É porque no Brasil a melhor ambiência para se empreender é aonde? É ser empresário. É você ter um negócio. Porque você tem liberdade de exercer o quê? Um propósito. Você tem liberdade de imprimir o propósito naquele negócio. Da forma como você acha que você tem que fazer.
Você, como um servidor público, você vai ter que se submeter ali ao órgão público, às regras, às normas, né? Agora, você como empresário, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode montar um negócio na sua casa, por exemplo, né? Um negócio simples, começar na sua casa. Como a Apple, por exemplo, começou. Ela começou dentro de casa e foi crescendo, assim como a Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, começou numa garagem. Então entenda que empreender é uma mentalidade. Não tem nada a ver com ser empresário. A melhor ambiência para se imprimir o empreendedorismo, claro, é no mundo dos negócios. E por que que empreender é para você? Presta atenção. Jesus entregava um propósito. E ele sempre comunicava um propósito. Então, quando ele faz isso, ele está empreendendo. Ele está imprimindo um propósito em tudo que ele faz. Simples assim. Então entenda que dentro desse processo de empreender, é você pegar um propósito e imprimir ele em um produto. Jesus era tão empreendedor que ele nunca precisou de um produto. Para mim, na verdade, é o único na história da humanidade que nunca teve um produto. Se você olhar, e aí agora a gente vai falar um pouco sobre religião, a maioria das religiões tem um produto. Tem produtos muitas vezes físicos até. Mas Jesus nunca teve. Ele nunca vendeu um produto. Mas ele sempre comunicou um propósito. E você, como um filho de Deus enxertado nessa videira, você pode fazer a mesma coisa. Só que você é chamado agora para imprimir e revelar o Pai na terra. Vamos olhar para Jesus de novo. Olha só, Jesus, ele era tão sensacional, né? Jesus ele era tão intencional em tudo que ele fazia, que ele carregava e ele imprimia o propósito dele em tudo que ele fazia, na comunicação com os discípulos, na comunicação com quem estava afrontando a ele, com tudo, com o cobrador de impostos, com aqueles que vinham questioná-lo, né? Nas parábolas. Ele sempre imprimia um propósito, é chegado o reino dos céus. Então a comunicação de Jesus ela estava enraizada em um propósito específico e relevante. Jesus vem à Terra com um propósito, revelar o Pai. Ele falava assim, eu só vejo, só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só falo o que eu vejo meu Pai falar. Então ele estava aqui para revelar um atributo de Deus. A minha pergunta para você é, qual é o atributo de Deus que você revela? O que você conhece dele determina o que você revela dele. É conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. É o que você conhece dele, que faz com que a sua mente seja transformada, o seu coração seja cheio da presença e da palavra, a sua boca fale a palavra e o seu corpo comunique, revele o Pai. Quem ele é. É à medida em que você entende qual que é essa identidade do Pai, e você pega o produto que você quiser. E agora a gente está falando aqui de business, de negócio. Porque eu estou falando aqui para empreendedores e empresários. Mas se você é um servidor público, eu quero falar para você também. Mas aqui eu quero dar um exemplo para empreendedores e empresários. Imagina que você tem um propósito, você tem um produto. E o seu objetivo, e aí isso é empreender, o seu objetivo de vida, o seu alvo é o quê? Revelar o Pai na terra. Assim como Jesus fez. Revelar um atributo específico de Deus na terra. A pergunta é, que atributo você revela? O que essa geração precisa ver em você e por meio de você, que vem da parte do Pai? Isso é empreender com a cultura do reino. À medida em que você não entende isso, a sua comunicação não muda e a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Cheio do conhecimento da plenitude de Deus? Ou simplesmente cheio das circunstâncias? Ou simplesmente cheio de algo aleatório que alguém contou para você ao longo da sua vida? Então, quando você entende e constrói essa visão de propósito, você imprime em qualquer coisa que você fizer. Yuri, como assim imprimir? Quando você fala em imprimir, o que isso significa? Imprimir significa
pegar o propósito e comunicar, colocar ele em movimento. É você colocar impresso no seu produto algo que transmita uma experiência do seu cliente, do seu colaborador, da sua família, dos seus colegas de trabalho, mas algo que entregue para eles o reino. Qual é o princípio do reino que você revela por meio da entrega do seu produto? Já parou para pensar nisso? Então, empreender é para você. Empreender é para qualquer pessoa. Porque se você quer ser como Cristo, Cristo é o maior empreendedor que já existiu na face da terra. A minha pergunta é: qual é o atributo do Pai que você revela à terra? Qual é a resposta da parte dele que você traz a esta geração e a este tempo? Qual é o atributo que o seu negócio e o seu produto revela à terra? Vou te dar um exemplo bem simples, bem simplório, só para você entender. Imagina que você decidiu demonstrar a transparência de Deus. Você pode vender uma água assim. Deus é transparente. E você vai gerar uma experiência no seu cliente mostrando para ele a transparência de Deus por meio de uma água, gerando para ele uma experiência. Não é só entregar o produto transparente, é gerar uma experiência na entrega dessa garrafa, por exemplo. Assim como a Apple faz na entrega do iPhone, do MacBook, nos atendimentos na loja. Ali ele já está desafiando o status quo. Você já percebeu? As lojas da Apple desafiam o status quo. Elas são diferentes de todas as outras. E aí você pega a loja da Samsung, tantas outras lojas aí que tentam imitar a Apple, mas ninguém consegue. Você já percebeu que não é todo mundo que entra na loja da Apple? Estranho isso, né? Sabe por quê? Porque a Apple sabe que não é para todo mundo. Deixa eu te dizer, o seu produto é para quem? Para todo mundo? Jesus não foi para todo mundo. João diz assim, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tem o que nele crê e tem o que nele não crê. Existe uma resposta específica a uma geração específica, em um tempo específico, que vem por meio de você, da parte de Deus. Ele te enviou com um propósito específico para servir a sua cidade com a cultura do reino. Você pode fazer isso pregando a palavra. Você pode fazer isso sendo um funcionário e você pode fazer isso sendo um empresário. Você pode fazer isso sendo um servidor público. Minha pergunta é: qual é a consciência que você tem do empreender? Qual é a consciência? O quanto o seu cérebro tem consciência sobre quem ele é e o que você revela dele neste tempo. Yuri, e como é que isso tem a ver com empreender? E definitivamente, por que empreender é para mim? Porque empreender é para qualquer um. Afinal, é uma mentalidade. E aí eu quero fazer aqui algumas comparações só para você entender como funciona o mercado hoje. Existe um mandamento na palavra falando assim: ide ao mundo e pregai o evangelho. Fazer discípulos em todas as nações. Você já viu essa palavra? Neste tempo, é o tempo mais oportuno para você conseguir fazer isso da maneira mais rápida, mais eficiente e com presença do Pai. Yuri, como assim? Hoje, no dia de hoje, que eu estou aqui com vocês, no dia de hoje, eu tenho alunos na China, nunca viajei para a China. Eu tenho alunos na Argentina, nunca viajei para a Argentina. Eu tenho alunos na Espanha, nunca viajei para a Espanha. Eu tenho alunos em Portugal, nunca viajei para Portugal. Eu tenho alunos no Japão, nunca viajei para o Japão. Eu tenho alunos nos Estados Unidos, já viajei para os Estados Unidos. E eu tenho alunos em lugares no Brasil que eu nunca fui na minha vida. E nem sei se eu vou. Ou seja, eu consigo pregar nos 4 cantos do mundo, entregando a palavra por meio do meu trabalho, por meio do meu negócio.
Entenda que ao fazer isso aqui hoje, eu não estou aqui como um pastor, até porque eu nem sou pastor, apesar de cuidar de pessoas, né? Hoje eu cuido de 125 empreendedores, eu sou mentor de 125 empreendedores que estão implantando na sua mentalidade. Eu sempre brinco, né, eu digo assim, eu cuido de você para você cuidar do seu negócio. Eu cuido deles, ajudando eles a ter essa mentalidade do reino, porque eu entendo hoje que o empreender no empresariado diz muito mais respeito àquele que continua e persevera, que a prova da sua fé produz perseverança, do que daquele que desiste. Então é um jogo de quem permanece, não é um jogo de quem começa e não é um jogo de quem termina, mas é um jogo de quem permanece. Cristo permaneceu até depois do fim. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Então empreender para você hoje, porque hoje nunca foi tão propício na história da humanidade com que você cumpra o ID. Talvez na sua mentalidade aí esteja tão bugada e tão enraizada que você acha que ir ao mundo pregar o evangelho diz respeito a uma função da igreja, mas a própria palavra diz que a igreja somos nós. Deus se revela nas relações, é no serviço. Então entenda que o seu negócio é uma ferramenta nas mãos de Deus e nas suas mãos de propagação do reino. É quando você entende, você imprime no seu negócio o propósito. Entende? Você imprime no seu negócio um propósito e aí o que você faz? Você entrega aos seus clientes, entrega aos seus funcionários uma ambiência de reino, uma atmosfera de reino, um atributo do Pai. E você revela a essas pessoas quem é o reino. Isso é empreender com a cultura do reino. Então empreender para você. Qual é a atmosfera que você gera no seu trabalho? Qual é a atmosfera que você gera na sua repartição pública? Qual é a atmosfera que você gera na sua família? Como você serve a sua esposa, o seu marido, os seus filhos com a cultura do reino? Como que a cultura do reino te ajuda a servi-los, a revelar um atributo do Pai, uma identidade de Deus, a paternidade dele, a alegria dele, a paz, a justiça, o amor, a beleza, a nobreza. O que o seu negócio revela a essa geração? O seu negócio é simplesmente um serviço? Eu vendo água. Você só está perdendo a oportunidade. Sabe por quê? Porque o seu produto vai entrar em lugares que você nunca vai entrar. Eu acabei de te dizer isso. Hoje você pega essas ferramentas aqui, ó. Antigamente, olha como é que o mundo mudou. Antigamente, para eu fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, com um computador e um celular, eu estou transmitindo em 2 lugares diferentes, no YouTube e no Instagram. Então aqui na frente, ó, tem uma câmera, que é a câmera do YouTube, e aqui atrás tem uma câmera que é a câmera do Instagram. Olha só que incrível. Em cada um dos canais eu estou com pessoas diferentes, com quantidades de pessoas diferentes. Todo dia eu falo para 200, 300, 400 pessoas por dia. Minha pergunta é, com quantas pessoas você fala? Quantas pessoas o seu negócio fala todo dia sobre quem é o Pai? É para isso que eu estou chamando você. É para você servir sua cidade e servir os seus clientes com a cultura do reino. Entregando para essas pessoas quem o Pai é. Simples assim. É você pregar a palavra todo dia. Na verdade, é você ser o verbo todo dia. É você entrar em movimento em prol do reino todo dia. É você ter a satisfação de saber que hoje você cumpriu um propósito e que se Jesus voltar, a sua candeia vai estar cheia de azeite. E você vai ser resgatado como a noiva. Porque hoje você cumpriu o propósito. Ou de repente você está esperando domingo. Porque domingo o culto, né? E aí segunda-feira é o dia que você está mais crente.
E aí de repente na terça diminuiu um pouquinho, na quarta foi um pouquinho menos, na quinta você está frio, está morno, na sexta você está frio, sábado você deu graças a Deus que amanhã é domingo e amanhã você vai poder se alimentar de novo. Deixa eu te falar, quanto mais Cristo sair de você, mais Cristo há em você. A palavra diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior, cuja fonte é Deus. Você já percebeu que quanto mais sangue você doa, mais o seu corpo produz sangue? Sangue, Cristo. Quanto mais sangue você doa, quanto mais sangue sai de você, mais sangue há em você. Isso é um princípio de Deus em você, revelado em você e por meio de você. Eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Quanto mais Cristo sair de você, quanto mais Jesus, quanto mais palavra sair de você, quanto mais palavra fluir de você, mais palavra haverá em você. Porque Ele é um Deus infinito. Ele não é um Deus limitado como você é. Ele não vê as circunstâncias. Não, 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 não. Ele é atemporal. Ele é o princípio e Ele é o fim. Agora você imagina você poder viver isso todo dia. Por isso que empreender é para você. É você transformar de fé em fé uma mentalidade do mundo em mentalidade do reino. E sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer justamente o que está escrito lá em Romanos. Não vos conformeis com o padrão do mundo. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e comproveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sacou a diferença agora? É você deixar apenas de pregar no domingo, de falar no domingo, de estar na presença no domingo e ser a presença de segunda a segunda. Na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares em que você for. Isso é empreender com a cultura do reino. É quando você consegue construir uma mentalidade de reino e você olha tudo como um recurso e uma ferramenta de propagação do reino na terra. Não simplesmente o seu pastor, não simplesmente os mega pastores que pregam na internet. Não. Prega para uma pessoa todo dia. Entrega para essas pessoas o reino por meio do seu serviço, do seu produto. Martinho Lutero falava isso. Uma pessoa se converteu, chegou para Martinho Lutero e falou assim: eu quero servir a Deus. Como que eu faço para servir a Deus? Ele falou assim: o que você faz? Ele falou: eu produzo sapatos. Ele falou: então vai lá, faz o melhor sapato, cobre um preço justo. Assim você está servindo a Deus. Entendeu? Então, empreender com a cultura do reino nada mais é do que entender que no reino, os princípios do reino são os melhores para se empreender. Yuri, então você está dizendo que eu não tenho que ler nenhum livro? Não, eu te indico, inclusive, alguns. Startup Enxuta, do Eric Ries, é muito bom. Porque líderes fazem o que fazem? Excelente. Os livros do Sandro Magaldi, né, Gestão do Amanhã, esqueci o nome dos outros dois, mas enfim, os livros deles são excelentes. São livros de empreendedorismo. Você pega o livro do Flávio Augusto, né, Ponto de Inflexão, excelente. Existem vários livros excelentes, mas deixa eu te falar, pega os dois. Começa a ler o livro e fala assim: cara, isso aqui está na Bíblia. Onde é que isso aqui está na Bíblia? Onde é que isso aqui está escrito na Bíblia? E começa a entender que, na verdade, tudo está lá. Aquilo é o princípio, aquela é a palavra. Então, empreender é para você porque hoje chegou o tempo e esse é o melhor tempo para se cumprir o ID. Esse é o melhor tempo para você construir o reino e propagar o reino pela terra. Hoje é muito mais simples. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu quero ser um missionário em tal lugar, na África, na Europa, enfim. Eu acho sensacional. A minha pergunta é: seja um missionário agora. Agora. Sirva a sua rua em missão. Você não vai para uma missão. Você está em missão. Você está aqui nessa geração em missão. Essa é a sua missão. Revelar o Pai. E empreender é isso, galera. Empreender, sabe o que é? É criar e resolver problemas. Yuri, criar sim. Você acha que Jesus não criou problema? Claro que criou. Jesus criou um monte de problema. Mas Jesus tinha a resposta.
Jesus, quando contava uma parábola, ele estava criando um problema muitas vezes de até um bug cerebral na galera. Entendeu? Crie problemas todo dia. Resolva problemas todo dia. Seja você a solução. Se você conseguir identificar, o Bispo JB fala muito isso, né? Se você conseguir identificar um problema, é porque em você já existe a solução. Yuri, mas eu não estou conseguindo resolver isso. Ele te revelou o problema para que você construa a solução. A solução já foi dada. Lá na cruz. Tetelestai, está consumado. Acabou. Agora você tem acesso ao Pai. E o acesso ao Pai te dá direito à criatividade dele, porque você foi feito segundo a imagem, conforme a semelhança. Então, não acredite no que disseram para você que empreendedorismo não é para você. Que ser empresário, que ter um negócio não é para você. Deixa eu te dizer, este é o melhor tempo para você ser um empreendedor. Esta é a melhor parte da história para ser um empreendedor. Comece com uma pessoa. Comece servindo essa pessoa com seus produtos. Yuri, eu faço marmita. Revele um atributo de Deus por meio da sua marmita. Esses dias eu estava conversando com um irmão na fé. E ele estava bugado porque ele quebrou na pandemia. E ele falou, mano, eu tô quebrado e eu não sei como recomeçar. E a gente começou a conversar ali. E ficamos ali por algumas horas conversando. E eu estava ali ouvindo a história dele. Uma história bem impactante. Suicídio na família, perdas, herança que perdeu tudo, enfim, bem complexo, uma história bem complexa. E quando ele entendeu o propósito dele, ele falou, cara, eu consigo imprimir isso em qualquer lugar. Eu falei, massa, como é que você imprime isso? Né? O propósito dele, eu não vou lembrar exatamente a frase, porque não é o meu propósito, né? É o dele. Mas o propósito dele falava sobre revelar a nobreza de Deus. E aí, dar visibilidade, né, à nobreza de Deus, era algo assim. E eu falei, se você tivesse uma cafeteria, como que você ia dar visibilidade à nobreza de Deus? E aí ele criou uma ideia ali na hora. E eu falei, se você tivesse uma padaria, se você tivesse um estudo de tatuagem, que ele é tatuador, como é que você vai imprimir a nobreza de Deus? Como é que você vai dar visibilidade à nobreza de Deus? E ele foi criando ideias umas atrás das outras. Não importa o produto, o que importa é o propósito. Porque no momento em que você entender qual é o propósito, o produto é relativo. Ele fica em segundo plano. Yuri, mas eu já tenho um produto. Ótimo, ótimo. A única coisa que você precisa é identificar qual que é Peraí que me ligaram aqui. A única coisa que você precisa é identificar o produto e imprimir o propósito. Só isso, mais nada. Só isso. Eu já tenho o produto, Yuri. Como que eu faço? Conecta o propósito nele. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela é confeiteira. Confeiteira, faz bolo caseiro, aqueles bolinhos quadradinhos assim, bem simples. Ele entendeu o propósito dele, que era revelar o reino na terra, revelar o amor do Pai. Estava muito ligado ao propósito dela. Ela começou a escrever coisas nas embalagens, à mão. Ela pegava a embalagem à mão e escrevia alguma coisa e entregava para as pessoas. Ela não conhecia os clientes. E ela recebeu vários testemunhos de pessoas mandando mensagens para ela falando, cara, como a sua mensagem é melhor que o bolo. Ela vendia 8 bolos por mês, vendeu 83 em 3 dias, 217 em 30 dias e fechou a agenda dela por 3 meses. Porque ela entendeu o propósito. Quando ela entendeu o propósito, ela passou a imprimir no mesmo produto que ela já trabalhava, ela não criou um produto novo, ela pegou o produto que ela tinha e começou a imprimir. Yuri, me dá um outro exemplo, uma fisioterapeuta que descobriu o propósito dela. Eu falei, cara, mas peraí, eu estou dentro de uma empresa em que eu não posso imprimir esse propósito, então isso está impedindo o cumprimento do propósito. Deus chegou para ela e falou assim, sai. Ela falou, mas se eu sair, como que vai ficar a minha renda? Sai. E ela decidiu obedecer àquela palavra que Deus tinha dado para ela. E em 24 horas, o que ela gastava para ganhar em 30 dias,
o que ela ganhava em 30 dias em 24 horas. Ela garantiu aquela renda em 24 horas. 3 semanas depois, ela passou a ganhar 4 vezes mais do que ela ganhava quando ela estava na empresa. Yuri, então você está mandando eu pedir demissão? Não, não, não. Deus deu uma palavra para ela. Mas ele só deu a palavra quando ela entrou em movimento em prol de um propósito. E aí depois Deus conectou o produto. Pasme você. Ela ganhou uma bolsa de mestrado baseado no propósito dela. Tudo porque ela entendeu que empreender era para ela. Yuri, então empreender é para todo mundo? Para todo mundo. Yuri, mas então quer dizer, quem que vai trabalhar para os empresários? Se você está pensando isso é porque você não entendeu ainda. Empreendedor não é empresário. Empreendedor é um assalariado, é um servidor público, é um pai de família e é um empresário também. Então me dá um exemplo aí de servidor público empreendedor. Pronto, eu fui durante 2 anos servidor público. E eu transformei um processo lá que demorava 4 horas para fazer, com gasto altíssimo de papel, de telefone e de tempo, 3 recursos, em 20 minutos. Reduzia a zero o gasto de papel, reduzia praticamente zero o gasto com telefone e reduzi de 4 horas para 20 minutos. Ou seja, eu reduzi de 240 minutos para 20 minutos, menos de 10% daquilo que a gente fazia. Por que isso? O meu propósito é desafiar a mentalidade. É desafiar a mentalidade para gerar pessoas com criatividade, alegria e amabilidade. Esse é o meu propósito. Eu estou aqui para desafiar a sua mentalidade. Essa mentalidade do mundo aí que implantaram em você e que você é filho, mas você não entendeu e não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que você não consegue? Porque você se converteu, entregou a sua vida para Ele, mas o seu sistema não mudou ainda. Você ainda está conforma do mundo. Você precisa criar intencionalidade para que o seu cérebro aprenda um novo padrão. Yuri, mas a palavra diz que tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo. A questão é, e o seu sistema precisa se adequar ao novo. Imagina um computador, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um computador que você formatou ele, ok? Formatou, tudo se fez novo. Ele está zero de fábrica agora. A minha pergunta, você precisa instalar novos aplicativos no seu computador? Pega o seu celular e formata ele. Deixa ele zerado, com configuração de fábrica. Tudo se fez novo. Ele está como novo agora. A minha pergunta é, você vai conseguir usar do mesmo jeito que você usava no fim, antes de você formatar? Claro que não. Você tem que instalar novos softwares. Você tem que dar novas informações. Você tem que colocar os seus contatos lá dentro. Você tem que configurar os seus aplicativos. A minha pergunta é, quem te ensinou a configurar os aplicativos da sua mentalidade nova? Ninguém. Então o que o seu cérebro faz? Ele usa o sistema que te ensinaram. Porque, pasme, ele não consegue apagar isso sozinho. Porque senão você seria um cara sem memória. Deus não apaga a sua história. Deus é especialista em pegar a sua história de maldição e transformar em bênção. Isso é empreender, galera. Isso é empreender com a cultura do reino. Não é você ser um pastor, não é você ser um empresário em que o seu produto entrega o reino para as pessoas. Eu tive clientes que são aversos a Jesus ou Cristo e que no meio do processo de implantação da cultura do reino, ele citou um versículo bíblico sem saber. Esse meu cliente virou para mim e falou assim, Yuri, a gente vai continuar até o fim, é uma questão de honra. As pessoas estavam se rebelando para acabar com aquele processo de implantação. Dentro de uma empresa, as pessoas se juntaram e se rebelaram contra a implantação da cultura. E eu achei que ele ia cancelar. Esse cliente estava investindo quase 200 mil reais nesse processo. Quase 200 mil reais. E eu falei, esse cara vai cancelar. Ele não vai querer ficar pagando esse preço. E aí quando ele me ligou, eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar metade. Porque para mim agora é uma questão de honra. Porque eu sabia qual era a minha batalha ali. A minha batalha não era contra aquelas pessoas que estavam se rebelando contra a implantação da cultura dentro daquela empresa. A nossa luta era contra o sofisma. Era contra a mentalidade de escravo.
era contra os principados, potestades, toda a artimanha do inimigo. Essa era a nossa batalha. E quando eu achei que ele ia cancelar, ele falou assim, não, 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 você não precisa me dar metade. Eu vou pagar o dobro. Eu vou pagar o dobro e a gente vai até o final, Yuri. Sabe por quê? Eu falei, não, por que você está fazendo isso? Ele falou assim, porque a nossa luta não é contra ninguém lá embaixo, mas é contra os sofismas, as fortalezas que estão na mente daquelas pessoas. A pessoa citou um versículo bíblico sem nem saber. Isso é você entregar e servir a sociedade com a cultura do reino. Essa é a grande diferença. Então, definitivamente, empreender é para você. Pega a sua rede social. Sabe o que seu Instagram é? Presta atenção. Pensa num shopping, ok? Pensa num shopping que tem várias lojas. Esse é o seu Instagram. Imagina num shopping que você tenha todo tipo de loja. E Jesus falou assim, filho, filha, você vai montar uma loja de roupa lá nesse shopping, chamado Instagram Mall. Você vai montar a sua loja lá. E a sua loja vai falar sobre quem eu sou. De um jeito diferente, filho. Você vai imprimir o propósito que eu tenho em você e por meio de você, servindo aquelas pessoas do shopping. E as pessoas começaram a entrar no Instagram e começaram a ver sua loja. Como é que elas veem sua loja? A vitrine. Quais são as vitrines da sua loja aí, do seu Instagram, do seu perfil? É o que você posta no feed e é o que você posta no Stories. É a primeira imagem que ela tem de você. É o primeiro relacionamento. Lembra do shopping? Você chega na vitrine da loja. É a sua vitrine. Você está olhando lá e fala, nossa, tem esse calçado, tem essa roupa, tem esse relógio, tem esse utensílio. Você está olhando a vitrine. E aí, se a pessoa gostar do que ela viu na vitrine, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na loja. O que é entrar na loja? Duas coisas. Ela te seguir e ela te mandar um direct, te mandar uma mensagem. Querer ser atendida por você. Então, deixa eu te fazer um convite. Eu quero atender você. Eu quero conversar com você. Eu quero ter um relacionamento com você. Então, todas essas 14 pessoas que estão aqui agora, vai lá e me manda uma mensagem no direct e vai lá e me segue, se você não segue ainda. Porque eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero servir você com a cultura do reino. Eu quero servir você revelando a você, desafiando a sua mentalidade. Se você quer ter a sua mentalidade desafiada, viver uma mentalidade de reino ao invés de viver uma mentalidade de escravo, eu te convido agora, vai lá, me segue e todo dia a gente vai conversar sobre isso. Todo dia eu vou desafiar a sua mentalidade para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Yuri, como você vai fazer isso? Vamos caminhar junto. Eu vou te mostrar como desafia a mentalidade. Porque eu quero gerar você no reino, com a criatividade do Pai, com a alegria do reino e com o amor que há nele, que é Cristo. Então, definitivamente, empreender é para você, é para qualquer pessoa. Yuri, mas eu não tenho produto. Eu posso te ajudar nisso. A gente tem um curso chamado Método Elias e uma mentoria chamada Mentoria Connect. E lá você pode estar em contato com 125 empreendedores do reino. 125 pessoas que decidiram viver o reino em tudo que elas fazem, com uma mentalidade de reino e não com a mentalidade de escravo. Então, me segue aí e na próxima turma eu te vejo lá dentro. Yuri, mas você está falando, você deu todo esse curso aqui, todo esse conteúdo para vender alguma coisa para a gente? Não, porque eu não vou vender agora. Eu vou vender lá em março, abril. As inscrições não estão abertas. A última turma foi agora, em janeiro. Mas a próxima turma, eu quero ver você lá. E eu já estou te avisando logo, com total sinceridade. Eu não estou aqui para vender nada para você. Eu estou aqui para desafiar a sua mentalidade. Porque se você acha que eu tenho que fazer isso aqui de graça, é mais um motivo que você precisa destravar a sua mente. Porque não foi de graça. O preço que ele pagou foi alto. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe e derrame sobre a sua mente essa mente do reino, uma mentalidade nova. E agora eu vou abrir para perguntas aqui no Instagram, vou encerrar a live aqui no YouTube e a gente vai ficar aqui no Instagram e eu vou responder algumas perguntas, porque a gente ainda tem 11 minutos. Então bora, levanta e anda. Bora! Desbugado.
Só a galera do Instagram aqui, só avisando que só tô esperando encerrar aqui porque tem um delayzinho aqui na transmissão. Pronto.